A Dai tá falando aqui que o bebezinho dela de 8 meses está muito grudado, tá nascendo dentinho, tá muito grudado na mãe, só quer ficar atrás de mim. Isso é normal pra idade. Dai, isso é muito normal pra idade, super normal, super. O seu bebê está passando pela segunda angústia da separação, que acontece aí por volta do 8º, 9º mês de vida. Geralmente a gente tem um salto aí nessa idade, o salto dos 9 meses que a gente fala, que como eu sempre digo, né, gente, não são matemáticos, podem acontecer um pouquinho antes, podem acontecer um pouquinho depois. E aí esse salto que acontece, né, essa fase aí do bebê entre 8 e 9 meses, ela vem acompanhada da segunda angústia da separação. A primeira angústia por volta do 6º mês e agora a segunda, que é por volta do 9º mês de vida. 8º, 9º mês. Essa segunda fase, essa segunda angústia, ela às vezes é mais proeminente. Por quê? Porque o bebê ele começa a ser mais maduro neurologicamente. Então ele começa a entender mais que a mãe pode sair e voltar. Ele começa a entender que ele pode ficar sozinho e ele pode ficar com a mãe. Então, para o bebê de 8, 9 meses ficar sozinho é desesperador. O bebê chora, grita, não quer ficar sozinho de jeito nenhum. Então, isso é muito comum nessa fase, tá? E nascimento de dentinhos a gente sabe que pode incomodar o bebê. Não é todo bebê que sofre, tá? Bem, por exemplo, meu filho nunca sofreu com nascimento de dentes. Para não dizer que nunca sofreu, com o único dentinho ele teve problema, que foi um dos caninos que estavam nascendo. E aí, um desses caninos, ele fez um cisto de erupção, que é eles fazem uma bolinha ali, como se fosse uma camada de pele que impede esse dente de romper. E aí aconteceu isso com o Ben, ele fez um cisto de erupção e aí doeu muito, ele chorou, a gente precisou levar no dentista para avaliar e tudo. Então, nessa fase desse dentinho, incomodou muito ele, tanto de dia quanto no sono, ele sentiu realmente dor. Mas com os outros dentinhos, eu nunca tive problema com dente. O dente nunca me atrapalhou dormir, tá? Seja os dois de baixo, os dois de cima, né, os incisivos, nada. Nunca tive problema. Mas tem bebês que são mais sensíveis, que ficam muito agoniados, coçando a boca, nervosos ali, coçando a gengiva. E aí sim, isso pode atrapalhar as sonecas do dia principalmente, até mais do que o sono noturno, porque o sono noturno é mais pesado, tá? E aí com o sono noturno mais pesado, às vezes não atrapalha tanto esse nascimento de dentinho. Costuma atrapalhar mais durante o dia as sonecas, pelo sono ser mais leve. Valentim tem um bebê de 1 ano e 10 meses que não... Olha só, gente, isso é muito sério. Um bebê de 1 ano e 10 meses que não dorme a noite toda, mama no peito. Olha só, Valentim, Gi, não sei se vocês são casal, se tá os dois aqui, se só tá a mãe, se só tá o pai. Gente, você não precisa desmamar o bebê para ele dormir a noite toda. Você pode amamentar o seu filho durante o dia e você faz o desmame noturno. Um bebê, uma criança de 1 ano e 10 meses não precisa mamar à noite. Não precisa mamar na madrugada. Não precisa de jeito nenhum, gente. Não precisa. Já foi essa fase. Então você precisa fazer um desmame noturno. Primeiro, ajustar a rotina durante o dia, ver o que dá para melhorar durante o dia para deixar esse bebê mais calmo, essa criança mais tranquila, né? Fazer rituais mais relaxantes e você conversar. Uma criança de 1 ano e 10 meses já entende muita coisa, tá? Não só com a criança de 1 ano e 10 meses. Eu sempre falo lá na assessoria, gente, tudo que você for fazer com o bebê, conversa com o bebê. Explica pro bebê o que está acontecendo. Ah, doutora Lara, o bebê não entende. Entende, gente, o bebê entende sim. O bebê entende, compreende. Ele não entende as palavras, mas ele entende o seu gesto, ele entende o seu sentimento, ele entende a sua segurança. Conversa com o bebê. Conversar é muito importante. E aí com a criança de 1 ano e 10 meses, mais ainda. Essa criança já entende muita coisa, mais do que um bebezinho de 2, 3, 4 meses. Explica pra ela que não precisa mamar de noite, né, que não vai ter mais tetê à noite. Explica que quando o sol nascer, a criança pode mamar. Quando der a hora de dormir, pode mamar, mas não vai dormir mamando. Conversa e parte pro desmame noturno. Senão você não vai ter paz aí, né? Aí, ó. Pra quem tá com um bebezinho pequeno, ó, é isso que acontece quando a gente não ensina, quando a gente não ajuda o bebê a aprender a dormir cedo. Então, com 1 ano e 10 meses, você tá aí na luta, né? Mas eu sempre falo, nunca é tarde para começar uma rotina. A melhor hora para você começar a rotina é hoje, não é amanhã, não é depois do ano novo, não é aquela coisa assim, ano que vem vai ser diferente, eu vou fazer academia todo dia, eu vou fazer dieta. Gente, a melhor hora é hoje, tá? A virada do ano é só um marco ali pra gente ter aquela sensação de que a gente agora pode fazer diferente. Então a gente pode começar a fazer diferente hoje. Você pode começar aí, Valentim, a organizar o sono do seu bebê
hoje a fazer um desmame noturno hoje com seu bebê, tá? Não atrasa, porque eu já tive pacientes e tive mães também na assessoria de bebezinhos com 3, 4 anos de idade, gente, que não dormem bem, que não dormem a noite toda, que acordam bastante, né? Que não conseguem dormir fora da cama compartilhada, que não conseguem deixar a mãe ter uma noite inteira de sono. E esse bebê, gente, não é só a mãe. A gente fala muitas vezes que a gente tá cansada, que a gente tá exausta, que a gente precisa dormir, mas a gente tem que pensar que pra criança é muito importante dormir. Pro bebê é muito importante dormir. É durante o sono que o bebê vai adquirir as habilidades, é durante o sono que ele vai maturar ali tudo que ele aprendeu ao longo do dia. Então o processo de sono, o dormir é muito importante para tudo, para crescimento, para desenvolvimento, para imunidade, para aprendizado. Então criança precisa dormir, tá? Bebê precisa dormir, é para saúde. Então, assim, isso é muito, muito sério. Às vezes o pessoal fala como se fosse, sono do bebê não dorme. Não, gente, bebê não dorme, pelo amor de Deus, parem com isso. Bebê dorme sim, tá? Criança dorme sim, a gente só precisa ajudar esse bebê a aprender a dormir o mais cedo possível, tá? E a gente tá aqui pra ensinar, né? Do mesmo jeito que você ensina seu bebê a mamar, porque ele não nasce sabendo fazer uma pega correta, muitas vezes machuca o mamilo, a gente ensina o bebê a mamar, a gente ensina o bebê a colocar de bruços, a levantar o pescocinho, a gente vai conversando com o bebê, ensinando as primeiras palavrinhas pro bebê. Por que não ensinar o bebê a dormir? Por que não? A gente não tá falando aqui de treinar, de deixar o bebê chorando, de fazer aquelas técnicas antigas, cruéis, que o pessoal... vamos fazer choro controlado. Deixa o bebê 5 minutos ali chorando, daqui a pouco você aparece. Deixa o bebê chorando mais 5 minutos. Não, eu não defendo isso, eu não gosto. Não é que eu nem vou dizer pra vocês que tem muito profissional por aí que defende isso, que explica como é que funciona essas técnicas. Eu não gosto. Eu acho que a gente precisa fazer tudo respeitando o bebê. E tem jeito de fazer isso. Tem jeito de ensinar o bebê a dormir respeitando o bebê. Sim, sendo firme quando precisa ser firme, mas sempre acolhendo, nunca abandonando o bebê. Tá? É isso que importa. Então, vamos parar com esse mito, né? Com essa baboseira que o pessoal fala mesmo, que a criança não dorme, que o bebê não dorme, e que a gente tem que aproveitar para dormir quando a gente está grávida, porque senão, quando o bebê nasceu, acabou. Não. Eu sou prova viva disso, eu vivi muita privação de sono até chegar onde eu cheguei, até aprender, até organizar toda a técnica do sono e rotina com apego que eu passo lá na assessoria, que eu passo aqui pra vocês, né? E minhas alunas estão aí pra mostrar também, você que tá assistindo aqui a live também, eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui já conseguiram bastante resultado só assistindo as lives, vendo os conteúdos. Então sim, a gente pode fazer o bebê dormir, a gente pode ensinar o bebê a dormir com amor, com apego, com respeito, tá bom? Vamos ver mais aqui então. Salto, qual o salto do segundo mês? A Cida tá perguntando. Vamos lá, gente, saltos de desenvolvimento. Todo mundo aqui sabe o que é salto de desenvolvimento? Fala aí pra mim quem sabe, quem não sabe. Saltos de desenvolvimento, um assunto muito polêmico, um assunto que não é comprovado cientificamente, né? Que tem pediatras que falam que não existe, o salto de desenvolvimento não existe. Tem gente que fala isso, tá? E, gente, é o seguinte, salto de desenvolvimento realmente não é uma coisa que é comprovada cientificamente, mas é uma coisa que eu tenho certeza que toda mãe sabe que existe. Toda mãe tem certeza que existe. Porque a gente vê que faz muito sentido. O que são os saltos de desenvolvimento? Nada mais, nada menos do que períodos de maturidade neurológica, onde o bebê adquire algumas habilidades e por adquirir algumas habilidades ele fica mais alerta, mais ativo, não quer dormir, mais choroso, mais apegado, porque ele começa a enxergar o mundo de uma nova forma. E ao enxergar o mundo de uma nova forma, ele fica angustiado, porque ele não sabe o que está acontecendo ali. Imagina você ter que, sei lá, trocar de emprego toda semana, mudar de cidade todo ano. Tudo que é novo gera angústia, gera, né, será que vai ser bom, será que não vai? Gera ansiedade. Então, os saltos de desenvolvimento são esses períodos. E aí, esse antropólogo que mostrou lá, né, a parte da psicologia infantil, eles estudaram e viram que as crianças até 2 anos de idade, elas passam por períodos iguais ali. A gente tem os marcos de desenvolvimento, né? Então, até 7 meses os bebês vão estar sentando. Até o 3º mês de vida o bebê já vai estar com a sustentação do pescoço. Até 1 ano e 2 meses o bebê tem que estar andando. A gente tem os marcos ali que a gente avalia se o desenvolvimento está ok, se o desenvolvimento está atrasado. E antes de acontecer esses marcos de desenvolvimento, tem o salto. Ou seja, tem esse período de maturidade neurológica
E aí, depois que esse período vai embora, vem a habilidade. Vem ali, o bebê que não sabia sentar, começa a aprender a sentar agora. Antes do bebê aprender a sentar, ele vai passar por esse período de maturidade neurológica, onde ele vai ficar estressado, onde ele vai ficar choroso, ele vai ficar achando que está tudo muito estranho. E aí, logo depois, vem a habilidade. Então, isso é o salto de desenvolvimento. Nós temos, ao longo aí dos 2 anos de idade, 10 saltos de desenvolvimento. E esse segundo salto, Cida, ele acontece por volta do 2º mês de vida. Ele é um salto que vem acompanhado de alguns marcos, como, por exemplo, o sorriso social. Às vezes, quando ele não vem no primeiro salto, ele vem agora no segundo. O bebê começa a fixar melhor o olhar na mãe. O bebê começa a virar mais o pescocinho, né? Acompanhar os objetos com o olhar. Então, esse é o segundo salto de desenvolvimento que acontece aí por volta do 2º mês de vida. Tá? E todos os saltos, gente, como eu falei, gera ansiedade, gera medo, mas a gente não tem que olhar para o salto como vilão. A gente tem que olhar para o salto como, poxa, que legal, meu bebê vai entrar no novo salto. Ou seja, daqui a pouco ele vai adquirir novas habilidades. Então isso é muito legal quando a gente olha dessa forma, a gente não sofre, para de sofrer por causa de salto de desenvolvimento, e a gente consegue visualizar o benefício do salto, que é justamente o bebê adquirir habilidades novas. Né, você ter ali um novo bebê mais sabido, mais esperto, né, que vai estar com novas habilidades. GS689940, que Instagram legal o seu, viu? GS689940. Ó, gêmeos de 6 meses e o tronco ainda está mole. Tem algum exercício para fazer? Primeira coisa, a gente tem que ver com relação aos marcos de desenvolvimento, se esse bebezinho, ele nasceu prematuro ou não. Geralmente, os gemelares são um pouquinho prematuros, né? Eles não chegam ali até o termo, eles nascem de 8 meses, 8 meses e meio. Então, se o bebê for prematuro, a gente tem que sempre corrigir a idade. Então, um bebê prematuro com 6 meses de vida, de idade cronológica, ele pode não estar sentando. Ele pode não ter adquirido ainda aquela habilidade, porque era para ele estar dentro da barriga. Então, a gente tem que corrigir essa idade para a gente avaliar o marco. Tá? Então, todo o processo de marcos de desenvolvimento, de avaliar se o bebê está com o desenvolvimento ok ou está com o desenvolvimento atrasado, isso, gente, é função do pediatra. O pediatra tem que avaliar, tem que examinar o bebê, tá? Não dá só pra falar pra você, o tronco ainda tá mole. Tá, mas eu tenho que examinar, porque o que é esse mole? Às vezes pra você tá mole, porque você acha que tá, mas quando eu vejo, não, isso aqui não é um tronco mole, isso aqui tá tudo bem, o bebê tá assim mesmo, na idade dele, tá correto, o bebê foi prematuro. Então tem que avaliar examinando, tá? Tem que examinar, fazer exame físico mesmo pra ver se os marcos estão ok.